boa vontade de vocês, a todos também que puderam possibilitar, né? Como disse a Olímpia mais cedo, que essa reunião aconteça, né? E a todos os que estão aí, muito obrigada a todos. Vamos mais uma vez nesse livro bendito, nesse presente para nós, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é uma bênção na nossa vida, né, gente? A gente tem que agradecer todo dia por a gente ter essa doutrina de luz, de amor da nossa vida, né? Porque às vezes a gente está no mesmo momento do dia, a gente está passando por uma dificuldade, passando por uma situação, às vezes, difícil, desafiadora, e a gente meio que titubeia, mas se a gente lembra disso aqui, né, isso acalma o nosso coração, acalma muito, e nos dá a diretriz, é aquela cisterna que vai enchendo para quando faltar água, a gente ter aonde buscar, né? Então, vamos lá, nós estamos no capítulo 17, olha o nome do capítulo, Sede Perfeitos, e nós vamos estudar hoje, refletir, né, os itens 5 e 6. Item 5, Parábola do Semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Logo se reuniu grande multidão à sua volta, o que o levou a entrar numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse, então, muitas coisas por parábolas, falando assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e as sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou. Como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60, outras 30. Outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Está em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Aí a continuação aqui, de Jesus também no Evangelho de Mateus. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas, não tendo neles raízes, dura apenas algum tempo. Ao sobrevirem reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem produz bons frutos, dando 100, ou 70, ou 30 por 1. Também está em Mateus, né? Capítulo 13, versículos 18 a 23. Agora vamos aos comentários de Allan Kardec. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. De fato, quantas pessoas existem para as quais ela não passa de letra morta, a maneira de semente caída sobre pedregulhos que não produz nenhum fruto? Ela encontra uma explicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não será ela um emblema dos que apenas atentam nos fenômenos materiais, não tiram nenhuma consequência deles, porque neles só veem fatos curiosos? Dos que buscam, senão, um lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação?
e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Os que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos. Enfim, aqueles para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Bem, gente, a gente não se cansa de dizer, né, que Jesus realmente ele é um mestre mesmo, é um verdadeiro pedagogo, todas as profissões juntas ele consegue ser, né, é um grande professor, né, e sempre utilizou esse recurso das parábolas para passar os seus ensinamentos, né? Porque a gente procurando aquela definição da parábola, vocês já devem ter escutado isso muitas vezes, desculpa, mas é sempre bom a gente lembrar, ele diz, é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Então, para melhor esclarecer os seus ensinos, ele usava desse recurso. Tanto é que a gente lembra, todo mundo lembra. Em algum momento da vida que já leu, já teve contato com essas parábolas, lembra direitinho, lembra de fazer analogia, né? Então, naquela época, e ainda hoje, as pessoas não tinham maturidade espiritual para compreender aqueles ensinamentos, né, de uma maneira mais densa, mais assim, crua, vamos dizer assim, né? Então, com essas pequenas histórias, eles conseguiam fixar, né, guardar, né, o ensinamento e, em qualquer momento da vida, lembrar daquilo. Eu lembrei agora de um professor de biologia que eu tive, que ele fazia várias musiquinhas para a gente lembrar da matéria, né? Era muito legal. Então, ou seja, é mais fácil de entender, é mais leve de entender e mais fácil, mais leve para gravar. Então, ele faz um resuminho, né? Ele faz assim um resumo das nossas principais características, né? Ao recebermos a palavra de Deus, ao recebermos os ensinos que ele veio nos passar, que Jesus veio nos passar, né? Então, ele faz uma metáfora, né? Em qualquer época que a gente se encontre, com as sementes que são semeadas pelo semeador, né? E a gente pode refletir nisso, né? Primeiro, como que a gente se enquadra, onde a gente se enquadra, né? Após a gente conhecer essa mensagem do Mestre, essa mensagem de Jesus, né? Será que a gente vai continuar na beira do caminho, né? Rejeitando, ou, isso não é para mim, isso é tão difícil, esse ensino, eu não vou conseguir. Então, deixa eu aqui no meu canto, deixa passar, fica olhando, vai passando, e não é tão difícil, é perdoar o inimigo, é sofrer bem, é isso, é aquilo, é bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericórdios. Isso é muito difícil, não é para mim. Será que a gente vai ficar assim, sentado à beira do caminho, como diz, né, a música? Senão a gente tem que fazer igual a música também, né, que a gente ouviu tanto esses últimos dias. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, mas que eu existo como filho de Deus que eu sou. E como foi dito aqui numa palestra algumas semanas atrás, né, que está no YouTube também, né, que eu tenho aquela centelha divina dentro de mim. Então, com certeza, eu sou capaz, sim, eu sou capaz de seguir os ensinamentos de Jesus. Eu sou capaz, porque Deus espera isso de nós. Nós temos a centelha dele dentro de nós. Né? Será que a gente vai permanecer, então, né? Vai receber aquela mensagem com alegria, vai receber com gratidão, mas a gente vai esbarrar na pedra, né, da nossa teimosia, né, de não, isso não, eu vou até aqui, mais para frente eu não vou, não. Né? Porque, não, quem é ele para me dizer isso aí? Né? Quem é ele, fulano, para me pedir para eu ir lá em tal lugar, fazer um trabalho voluntário? Né? Será que eu vou esbarrar nessas pedras, né, do orgulho, né, ou nas pedras da perseguição, né, porque a gente pode pensar, mas agora não existe mais perseguição, né, contra os cristãos, contra os espíritas até, será? E as perseguições que a gente não vê?
dos nossos amiguinhos que a gente cultivou com tanto carinho em outras encarnações, às vezes até nessa, né, que fica ali impedindo a gente de evoluir, de crescer, entendeu? Que impede, eu vou lá, vou sim, agora é Natal, vou lá procurar, né, a minha cunhada e tal, a gente teve um desentendimento, mas não puxa no Natal, mas vamos nos dar bem, vamos organizar, não vai não, não vai dar pena não. Ver o que ela falou de você? Quem sabe ela não está falando mal de você lá? Não vai não, faz isso não. E a gente já logo tropeça nessa pedra, né? Será também que a gente não deixa os espinhos maléficos desse mundo, né, impedir que a gente siga, que a gente cresça, que a gente evolua, abafando, né, a nossa boa vontade de melhorar, de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas mais colaborativas na obra de Deus, que todos nós podemos ser colaborativos, todos nós temos a nossa função na obra do nosso Pai Maior, né? E Jesus conta conosco para isso. Né? A gente lembra aqui de Divaldo, ele está bombando, né, gente? Nas lives, só dá ele. 90, não sei, mais de 90 anos ele está lá. Né? E ele falando, ele disse, olha, para mim, eu me satisfaço realmente com o meu trabalho. É uma fonte de prazer para mim. Mas se você gosta, quer ir à praia, quer ir ao show, quer ir se divertir, vá, mas não se corrompa. Não se corrompa. Né? Claro que a gente vive no mundo, a gente quer ir assistir uma peça, um cinema, a gente quer ir assistir um bom show de música, a gente quer ir a uma praia, mas não se corrompe, tudo na medida certa, gente. Tudo na medida certa, senão a gente acaba caindo muito no outro lado. Né? Tudo na medida certa. Não é só o bem que não, o bem é sem medida, a medida do amor é amar sem medida. Né? Ou será que a gente é receptivo? E tentando, gente, porque vamos nos lembrar, porque se conhece os espíritas pelo esforço que faz, pelo esforço verdadeiro mesmo. Entendeu? Será que a gente vai tentar escutar a palavra de Jesus e multiplicar, né, através das nossas, conosco mesmo, no nosso trabalho, no nosso grupo espírita, na nossa vizinhança, com a nossa família, né, conosco mesmo? Veja bem que ele não espera, como Jesus não espera que a gente... Ele fala, ele deu umas 100, outras 70, outras 30. Importa que a gente multiplique, né? Importa que a gente multiplique. Então, a gente também tem que reparar que ele diz, o semeador saiu a semear. Ele não ficou escolhendo a melhor terra para semear, não. Ele saiu a semear. Né? Então, a gente lembra aqui também de uma história também de uma pessoa que estava... não me lembro qual foi o livro que a gente leu isso, mas era aquilo, ela foi chamada ao trabalho, né, num determinado grupo, e ela não se enquadrava em nenhuma frente de trabalho ali. Por quê? Porque ali tem um fulano, e eu sei que ele gosta de ir no bar beber, que ali tem o Beltrano, e cada semana ela está com um namorado, que ali tem não sei quem que fez assim assado. Então, ela se achava muito boa para estar no meio daquelas pessoas. Primeiro que ninguém é melhor do que ninguém. E segundo, gente, como falou Jesus, ele semeou. Ele não escolheu. Quantos exemplos a gente tem, às vezes, de um professor que, no início do ano, o aluno que, às vezes, não ia dar nada, é o que melhor se destaca. A gente tem exemplos aí de grandes personalidades. Ele não ficou escolhendo, eu vou escolher você, que você fica parado na cadeira, fica quietinho, vai ser você o meu preferido. Aquele ali não para quieto, tem bicho carpinteiro, então para ele eu não vou explicar, não. E como essas pessoas são gratas aos professores.
né? Nem às vezes nem tão famosa, às vezes a gente vê uma pessoa e fala, não, eu sou muito grata à minha professora, porque ela veio me perguntar, veio falar comigo, e eu realmente, a partir daí, comecei a me interessar pela matéria dela, comecei a crescer, comecei a melhorar, e hoje eu estou aqui. Então, ele semeia, né? Ele sai a semear. E aqui, mais uma vez, a gente pede desculpa, porque falar rapidinho também um pouquinho sobre essa campanha, explicar também as campanhas da casa, porque às vezes a gente fala, poxa, o kit, né, que às vezes fala que o kit custa R$ 65 ano passado, a gente não sabe qual é o valor desse ano, né? A gente ainda está fazendo meio que a cotação. Mas por que a gente escolhe um valor um pouco menor assim que o kit? Para que todos possam ter a chance, né, que a gente possa se sentir bem e mandar para todos que possam ter a chance, que possam ter a possibilidade, né? Foi até a Conceição Olímpia que exemplificou isso, como uma colaboradora aqui da casa fez, ela, numa reunião de família, juntou todo mundo, cada um deu um pouquinho, e ela conseguiu, né, propiciar que todos pudessem ajudar. Ela não importa, ela semeou, vamos ajudar? Ela semeou. Né? É isso. E o Emmanuel, no capítulo 13 do livro Ceifa de Luz, ele compara a vida ao solo, né? Compara a nossa vida ao solo. Né? Então, ele diz o seguinte, como é na lavoura, né, também a gente precisa trabalhar todo dia. Desafios, mas a gente precisa trabalhar na terra, que senão não vai conseguir produzir. Né? Então, a sementeira é o dever a cumprir. E o terreno é o nosso próximo que propicia a colheita. Então, lógico, se a gente plantar o bem, a gente vai receber de volta. Mas, para isso, a gente tem que perseverar no trabalho. Perseverar no trabalho do bem. E impedir, né, lutar mesmo contra as pedras, contra os espinhos e contra aqueles pássaros que vêm pegar as sementes. Né? Então, lavrar, ele falou, isso é muito bonito, é dar de nós sem pensar em nós. Porque muitas vezes, gente, o agricultor ele está plantando ali quanto que ele vai produzir, e muitas vezes ele não vai ele mesmo comer daquilo ali, ou porque ele não gosta, ou porque já viu tanto que não quis, ou porque não pode, enfim. Ele vai produzir para que todos possam se beneficiar daquilo. Né? Então, ele diz, dê o melhor de si mesmo na seara da vida. Né? Sem que percebas, perdurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Né? Então, vamos nos empenhar, gente, dia a dia, para a gente ser aqueles que, ao conhecermos os ensinamentos de Jesus, seja por qual meio for, seja onde for, gente, vamos estudar, né? Fazer o evangelho no lar, estudar e escutar as palestras e colocar em prática. Colocar em prática. Né? Nem nós mesmos, no nosso lar, no nosso trabalho, né? no nosso grupo de amigos, em qualquer lugar que a gente esteja, para que a gente possa produzir bons frutos. Né? Não importa quantos que a gente vai produzir. Jesus já fica feliz com um frutinho que a gente produza. Se é de bom coração, se é de boa vontade. Né? Que ele possa nos abençoar. Obrigada pela paciência de todos. Que ele possa nos abençoar neste final de semana. Que nós estejamos com ele, porque Jesus está sempre conosco. Muito obrigada a todos.